Olá, queridos amigos do Centro Espírita Augusto Silva, companheiros de caminhada evolutiva, companheiros de aprendizado. É mais um encontro, momento de encontro com os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, para renovar a nossa atitude mental. Este é o tema de nossas reflexões: renovar nossa atitude mental. Agradecemos a Jesus e a todos os espíritos benfeitores por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, crescendo ainda mais para Deus. Bem, vamos iniciar as nossas reflexões trazendo uma pergunta. O que estamos buscando? O que estamos buscando em nossas existências? Nós passamos vidas e vidas distraídos com a matéria, buscando a paz, a felicidade fora de nós, naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório. Nós estamos vivendo experiências na matéria, essenciais para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Mas a vida na matéria não é a verdadeira vida. Precisamos buscar a paz, buscar a felicidade dentro de nós, que significa despertar a centelha divina que se encontra em nosso mundo íntimo. E para isso, será necessário educar nossa mente, adquirindo conhecimento espiritual, adquirindo conhecimento superior. Então, para conquistar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, teremos que renovar nossa atitude mental. E essa renovação se faz pelo entendimento de quem somos. Essa renovação se faz pelo entendimento sobre a realidade espiritual, entendimento sobre a finalidade da vida. Quem somos? Qual a finalidade da vida? Passamos existências e existências esquecidos de quem somos, esquecidos de que somos espíritos imortais, criados por amor, criados para amar, filhos de Deus. Ainda caminhamos negando a realidade espiritual. Ainda caminhamos negando a realidade da alma, a realidade do espírito. Vivemos nutrindo ilusões, encantados, apaixonados com as coisas do mundo e buscando a satisfação imediata de nossos interesses, como que destruindo, entre aspas, o espírito que somos. Destruindo, entre aspas, o espírito que somos. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos diz em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o espírito. É isso que nos diz Paulo. Não extingais o espírito. Sabemos que não se pode extinguir, destruir o espírito, que é imortal, destinado à perfeição, criado para amar. O espírito segue sua caminhada evolutiva, evoluindo com o auxílio de seus corpos de manifestação, corpo espiritual, corpo físico. Então, o espírito segue evoluindo com a aquisição de conhecimento espiritual, de conhecimento elevado. Pelo livre-arbítrio, o espírito pode acomodar-se e estagnar, mas ele jamais será destruído. Então, destruir, extinguir o espírito, equivale a negar a nossa realidade espiritual.
Por isso, devemos renovar nossa atitude mental com a compreensão de quem somos, com a compreensão da finalidade da vida. E Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, na obra Pão Nosso, no capítulo 135, que tem aí como título Renovação Necessária, traz comentários sobre a fala do apóstolo Paulo. Não extingais o espírito. Então, Emmanuel traz para nós alguns comentários sobre essa fala. E ele inicia o capítulo dizendo o seguinte: quando o apóstolo aos gentios escreveu esta exortação, este estímulo, para nós, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Estamos por aqui, meus amigos, em mais um encontro abençoado, buscando os ensinamentos da doutrina espírita para o nosso aprimoramento moral, buscando orientar nossas tendências superiores. Nós não devemos reprimi-las. Nós não devemos sufocar essas tendências. E será como, Como que nós sufocamos as tendências superiores? Nós sufocamos essas tendências quando nos recusamos a mudar nossa forma de pensar. Quando recusamos a abrir a mente para as verdades da alma. Nós sufocamos as tendências superiores ao escolhermos o comodismo, a preguiça, o medo de julgamentos que surgem com a mudança de nossa maneira, de compreender a vida. Então, nós sufocamos as tendências superiores dessa maneira. E Emmanuel, ele continua nos dizendo que os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Preferimos o convencionalismo e os antigos hábitos, sufocando nossas tendências superiores e dificultando nossa renovação mental. Vida após vida, seguimos presos a velhos costumes que nos afastam da grande verdade. Então vamos pensar, como abrir a nossa mente à verdade, às ideias superiores, se ainda estamos presos ao convencionalismo? Como abrir a nossa mente à verdade se estamos interessados em fazer somente a nossa vontade, presos aos interesses do mundo? Então nós temos a dualidade entre a realidade espiritual e a realidade material. Temos a dualidade entre viver segundo o espírito e viver segundo a carne. Estamos nos direcionando para as coisas da alma ou permanecemos presos às coisas do mundo? É essencial renovar nossa mente, meus amigos, abrindo espaço mental para a realidade espiritual e permitindo a ação dos germes da vida edificante, possibilitando a ação de Deus em nós. É o que nos diz Emmanuel. Ele vai falar: é necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Estamos realmente abertos à ação de Deus em nós? Estamos. Jesus, nosso mestre querido, Jesus, ensinou que o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de nós. E por meio de suas parábolas, explicou que esse reino
é um estado de alma. É um estado íntimo de harmonia e felicidade, diretamente ligado ao grau de perfeição moral de cada um de nós. Existe espaço em nossa mente para que esse reino seja construído? Estamos deixando esse espaço, permitindo, né? Temos esse espaço em nossa mente? Esse estado de alma é edificado à medida que alinhamos nossos sentimentos e pensamentos ao amor divino. Ao amor divino que habita em nós. Para conquistarmos o reino dos céus, o reino de Deus, teremos que renovar nossa atitude mental, compreendendo a verdadeira realidade da alma, vivenciando a lei de justiça, de amor e caridade. Lembremos, né, da fala de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Honório Onofre de Abreu, ele interpreta esta fala de Jesus na obra Luz Imperecível, está lá no capítulo 40, intitulado Providência Divina. Aqui temos uma questão de prioridade, de importância. Buscai primeiro o reino de Deus. Ao colocarmos o reino de Deus como nossa prioridade, nos tornaremos melhores pais, melhores filhos, amigos, melhores profissionais. Aproveitando aí de maneira mais plena nossa reencarnação. Temos a parábola do fermento, né? Na parábola do fermento, Jesus nos ensina que o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O fermento é o reino dos céus que age de maneira oculta na massa. A massa representa cada um de nós. O reino dos céus vai se manifestando em nós, ampliando o nosso entendimento sobre a vida, aumentando a nossa capacidade de discernimento, trazendo sabedoria, trazendo equilíbrio. Nós podemos dizer que é o processo de crescimento interior, é o processo de nosso crescimento interior ao longo de várias existências. Então é fundamental renovar nossa atitude mental para construirmos o reino dos céus em nós, né? Não podemos mais ignorar nossa realidade espiritual. Não devemos mais sufocar as tendências superiores, destruindo, entre aspas, o espírito. E Emmanuel, ele ainda nos ensina que irmãos nossos existem que regressam da Terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Muitos irmãos caminham indiferentes à realidade do espírito. Encarnam e desencarnam presos ao que é material. Transitam no mundo material e no mundo espiritual sem conhecimento de quem realmente são. E encontramos esses irmãos nas reuniões mediúnicas. Eu gostaria de compartilhar um trecho da obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Nesta obra, Hermínio apresenta orientações valiosas para o trabalho mediúnico, especialmente no desenvolvimento do diálogo com os espíritos desencarnados. E no capítulo 2, ele aborda o diálogo com espíritos obsessores, perseguidores, religiosos, intelectuais, vingadores, materialistas e entre outros. Sobre os espíritos materialistas, eu selecionei um trechinho, né? Que Hermínio diz o seguinte: endurecidos
nas suas convicções, continuam a viver no mesmo clima de maquinações e articulações, ainda presos aos seus interesses terrenos. Geralmente desejam a volta à carne, pois somente nela se sentem relativamente felizes, não apenas pelo esquecimento de suas misérias íntimas, mas porque lhes proporciona os prazeres mais grosseiros a que se habituaram. São esses irmãos a quem Emmanuel se refere, aqueles que atravessam a mesma porta da ignorância e da indiferença em relação à realidade espiritual, presos aos interesses terrenos, apegados aos bens materiais. E Emmanuel, ele conclui o capítulo, né, destacando a importância de fazermos um balanço de nossas atividades diárias. Ele diz: eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? O que fizemos hoje, meus irmãos? Alimentamos as inferioridades que ainda carregamos? Ou cultivamos as qualidades elevadas do espírito que existem em nós? Estamos vivendo conforme o espírito ou conforme a carne? O apóstolo Paulo, ele também nos ensina, né? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13. E a doutrina espírita, ela nos ajuda a viver segundo o Espírito, a viver conforme o Evangelho. Nos auxilia na construção do reino de Deus em nós, proporcionando entendimento mais elevado sobre a vida, renovando nossas mentes, né? Sentindo e vivendo a doutrina espírita, sentindo e vivendo o Evangelho, não estaremos extinguindo, destruindo o espírito, não é? Para finalizar as nossas reflexões, vou trazer aqui palavras do instrutor espiritual Eusébio, presentes aí na obra No Mundo Maior, de André Luiz. Esta obra faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual e oferece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental. Então, vale a pena a leitura, né? No plano espiritual, o instrutor Eusébio, ele recebeu estudantes do espiritualismo de diversas correntes. Os estudantes encontraram com Eusébio durante o sono, durante o descanso do corpo físico. Nós temos a palestra de Eusébio para aproximadamente 1.200 pessoas. Então, isso aí no plano espiritual, né? Eu deixo para vocês, como sugestão de leitura, os 3 primeiros capítulos da obra. O capítulo 1, Entre Dois Planos, o capítulo 2, A Preleção, de Eusébio, e o capítulo 3, A Casa Mental. Tá? Então, o instrutor Eusébio ele nos diz o seguinte: somos no palco da crosta planetária os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século um cenário veloz. Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres da ínfima estofa. Chavascal aqui é terra estéril, tá? Improdutiva. Debalde, em vão, né? Exortou-nos o Cristo
a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Saciamos, né? E expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe, na seara, no campo dos espinhos. Então, temos aí, né, as palavras, né, trechinhos aí dessa palestra, dessa preleção do instrutor espiritual Eusébio, na obra No Mundo Maior. Então, vale a pena, né, nós aí trabalharmos esses esclarecimentos em nós, né? São esclarecimentos valiosos em nossa caminhada. Então, nós passamos muitas vidas, não é? Distraídos com a matéria, buscando a paz e a felicidade no que é passageiro, né? Fora de nós. No entanto, a verdadeira vida é a vida espiritual. E a felicidade genuína, ela está dentro de nós, na conexão que se estabelece, né, com a força divina que habita nosso íntimo. Para isso, é essencial educar nossa mente, né? Educar nossa atitude mental, compreendendo quem somos, compreendendo a realidade espiritual, o propósito da existência terrena. Né? Que Jesus, nosso mestre querido, nos abençoe nesse trabalho de renovação, porque é um trabalho que nós estamos realizando ao longo de várias existências, né? Jesus está sempre nos convidando, né, a realizar esse trabalho. Então, que ele nos abençoe, que ele nos abençoe, né, nesse processo de iluminação de nós mesmos, renovando nossos sentimentos, renovando os nossos pensamentos, para que possamos viver e propagar seu evangelho de amor e de luz. Então, que Jesus nos abençoe sempre.